Parabéns, Confresa! Hoje, 29 de julho, 47 anos da fundação de Confresa. Aí vamos lembrar das aulas de Sociologia Rural, lendo os livros do João Carlos Barroso, lendo o José Carlos Martins, o Martins Fronteira. Que no sul tinha pouca terra para muita gente, né? Foi italiano, foi alemães, foi vários imigrantes lá pro sul, tiveram filhos e precisava fazer uma reforma agrária. Falar em reforma agrária no período militar é algo de socialista, não é algo de militar, que representava a elite. Então, eles tiveram uma ideia: vamos mandar esses colonos para a Amazônia. Aí veio vários colonos aqui para Mato Grosso, para Rondônia, Pará, mas precisava das colonizadoras. Tinha as colonizadoras públicas e as colonizadoras privadas. E essas colonizadoras vendiam terra para esses colonos, né? E aqui em Confresa, a colonizadora Confresa, né, que é da Fazenda Frei Nova e Sapeva, né? Aí vamos lembrar do José Carlos Carneiro, José Augusto Medeiros, que foram os primeiros, né, que estavam aqui fazendo essa colonização. A gente tá falando de Confresa, mas já existia aqui Porto Alegre do Norte, já existia Luciara, já existia São Félix do Araguaia. Então, essas colonizadoras começaram a vender terra para os sulistas, que vieram aqui para Confresa. E aí esses primeiros colonos que criaram uma casa, uma chacrinha aqui, fundou Confresa. Ainda pode falar da família Cunha, Gaveta, tem vários, a gente vai esquecer de alguém, são vários, o Lázaro e outros. Aí uns foram vindo depois também, aí o Babinski e outros, tem vários aí. E então Confresa tem esse ar meio sulista, né? Aí você vai falar assim, mas por que não tá tão sulista mais, assim, tá tão misturado? Porque quando o Gaspar ganhou a eleição, praticamente não tinha muita coisa aqui em Confresa, e quase não tinha ninguém, é uma cidade bem pequenininha. Isso foi em 20 de dezembro de 1991, que é o aniversário da cidade, né? Quando Confresa deixa de ser distrito de Santa Terezinha e se torna município, né? E o Gaspar foi o primeiro prefeito. E aí tinha toda uma preocupação. E aí fez várias propagandas, né, pro pessoal vir para cá. E começou a vir também pessoal aqui de Porto Alegre, o pessoal do Norte Araguaia que morava por aqui, e vários goianos. E aí o pessoal começou a não comprar lotes aqui em Confresa, começaram a entrar e grilar e tirar o seu espaço, então fazer as suas picadas. Por isso que as ruas ficaram muito pequenas. Então teve e isso também, essas grilagens não ficou só na zona urbana, também na zona rural. Isso também provocou um desgaste com a colonizadora, né? Com a fazenda Frei Nova, né, da Silvana. E aí teve conflitos de terras com poceiros, fazendeiros, e uma coisa que já tinha aqui na região, né? E você assistiu aquele filme Descalço sobre a Terra Vermelha do Dom Pedro Casadalho, que você vai entender um pouco sobre os conflitos agrários que acontecia aqui na região. E a Pilazia entrava pelo lado dos poceiros. E aqui em Confresa, então, tinha esse estilo sulista, né? Ainda tem muito gaúcho, santo catarinense, paranaense, mas depois teve uma leva de migração de goianos, tocantinense, paraense. Aí quando criou-se a destilaria gameleira nordestina, né, principalmente pernambucano e maranhense, e pessoas de vários lugares do Brasil. Agora, com o avanço do agronegócio, tá chegando novos sulistas, né? E
sulistas mato-grossenses de Sinop, de Sorriso, de Lucas do Rio Verde, de Primavera do Leste, estão vindo aqui para Confresa. Mas não tem como você não falar de Confresa sem pensar no início, né, quando os colonos vieram para cá. Você olhar um trator daqui lá, saber que muita gente veio para cá. Aqui não tinha escola, aqui não tinha saúde, aqui não tinha nada. Muita gente arriscou, né, vendeu tudo que tinha lá e veio tentar a sorte aqui no Mato Grosso. Alguns desistiram, né, e outros ficaram. E aí muitas vezes falam, porque o sulista é bem sucedido. Eles são bons de negócio também, mas muitos tiveram coragem de ficar aqui e conseguir suas coisas. Então isso é muito importante. Se a gente olhar aqui do lado aqui, onde era a Semente, né? Uma empresa que ajudou aqui a construção de Confresa, das estradas em volta. Eu tenho também a Semec, né, que o dono dela é um dos pioneiros também que chegou. Então, e a gente tá aqui no setor Vila Nova. Por que a gente fala setor Vila Nova? Porque é um dos setores mais antigos aqui de Confresa. Estamos aqui na Avenida do Comércio, que era a famosa Rua da Paia, onde era o maior cabaré daqui de Confresa. Feito no tempo da destilaria Gameleira, né, que tinha os peões aqui. E tem uma história, né? Aqui tinha uma rivalidade antigamente. Eu morava na destilaria Gameleira, então não era bem da rivalidade, né? Mas quem morava aqui dentro da cidade diz que os gaúchos ficavam mais no centro e os não gaúchos moravam aqui no setor Vila Nova. E os gaúchos, o time deles era o Juventude, e o pessoal do Vila Nova, o time era o Araguaia. E tinha essa rivalidade, era uma rivalidade muito forte. Infelizmente o time Araguaia acabou, o Juventude existe até hoje. E claro que hoje a Juventude é misturado, né? Gente, às vezes tem até pouco gaúcho comparado ao início, né? Tanto Juventude, né? Uma homenagem ao Juventude do Rio Grande do Sul. Eu acho que ia escolher a Juventude, né? Que não tinha como escolher Grêmio nem Internacional, né? Que daria briga, né? Vai escolher a Juventude. Estamos aqui no setor Vila Nova, que o setor Vila Nova é um setor antigo, né? É um setor que tem uma história muito grande aqui na Confresa. Não tem como falar da história de Confresa sem falar do setor Vila Nova. E eu acredito que o setor Vila Nova é importante, como é importante também o centro de Confresa, né? E Confresa tem essa situação, tem 2 aniversários. Tem um aniversário de fundação, que é hoje, 29 de julho, e tem o aniversário de emancipação, quando deixa de ser distrito de Santa Terezinha e vira município de Confresa, né? Que seria o certo, o aniversário. Mas parece que tem uma lei e o feriado é considerado hoje, no dia da fundação, e não no dia da emancipação. Até ontem eu estava conversando sobre isso, né, Juan? Que, na sua opinião, você acha a fundação mais importante do que emancipação? Explique isso para nós direito. É porque é mais natural o movimento, né? Quando você pega o início mesmo, quando era vila, antes de distrito, antes de cidade, de fato quando inicia as coisas, porque a cidade ela não se torna exatamente cidade a partir do momento que é emancipada. Ela já tem uma cultura toda consolidada, um histórico. E quando você dá mais valor a data de emancipação, que é uma data normalmente de lei, eu não acho tão próprio da cidade, porque 20 de dezembro não é a única emancipação, não é só de Confresa, é de outros municípios também, que eram distritos na época. Mesma coisa que acontece com algumas cidades mais antigas, que Porto Alegre e Vila Rica foram emancipadas ao mesmo tempo, né? Isso. Então eu acho muito mais interessante realmente comemorar a fundação do que a emancipação. Eu acho mais próprio, mais
individual da cidade. Então, o que o Juan falou interessante, né, igual 13 de maio, aniversário de Porto Alegre, aniversário de Vila Rica, aniversário de São Félix. 29 de julho, não tem nenhuma cidade que tem aniversário de 29 de julho. Dia 20 de dezembro com certeza vai ter. Eu acho que 20 de dezembro é Nova Serra Dourada, Santo Antônio, né? Não lembro exatamente, mas algumas cidades pra lá. Então, quando surgiu esses fundadores, né, chegaram aqui, construíram Confresa, e Confresa, primeiro era para ser Vila Tapiraguaia, né? Mas o pessoal só ficava chamando de Confresa, de Confresa, de Confresa. Aí na hora da emancipação, falou, não, Confresa mesmo. Vila Tapiraguaia era mistura de Tapirapé com Araguaia, né? Isso. E Confresa vem igual das fazendas Frei Nova e Sapeva, né? E da colonizadora Confresa. Então, a importância, né, dessa história da nossa cidade. E aí quando eu falo da história, quando eu falo da sociologia rural, porque vários historiadores, sociólogos escreveram sobre essa migração do sul para Mato Grosso, do nordeste para Mato Grosso. E a história de Confresa tem essa história da migração de pessoas de vários lugares que vieram para cá. No início, os sulistas, mas hoje tem até estrangeiros aqui, venezuelanos, haitianos. Então é uma cidade que sempre está migrando, sempre está evoluindo e crescendo, né? Você vê que Confresa era uma das cidades mais novas aqui da microrregião Norte Araguaia. E hoje é a maior cidade da microrregião Norte Araguaia, a maior população, a maior economia, praticamente a capital aqui do Nordeste Mato Grosso. Falo praticamente, né, porque a gente sabe que a capital do Mato Grosso é Cuiabá, né? Mas é só dando um exemplo que aqui é onde todas as cidades vêm fazer atendimento de saúde, resolver algo mais sério. É aqui a maioria das cidades da micro-região Norte Araguaia, todas na verdade, exceto Cascalheira, a questão da educação estadual é centralizada aqui. Isso, a DRE Confresa, né? A DRE Confresa atende todas essas outras cidades em volta. Então, pessoal, aí você vai falar, mas chegou os fundadores, mas já existia Porto Alegre, e os indígenas de Tapirapé estavam aí no Branco, aí do lado. Sim, claro que existia. É claro que os indígenas já andaram aqui pela Confresa, aqui nesse lugar, os porto-alegrenses também, mas não tinha nada, era só mato, era só cerrado. E aí quando o colono foi lá e fez a primeira casa, e o outro colono já fez a outra casa e criou uma vilinha, aí sim surgiu Confresa. E de falar de Confresa não tem como não falar aqui da Avenida Centro-Oeste, que é o centro de Confresa, é o início de Confresa, onde fica a população, o comércio forte aqui de Confresa. E a gente está aqui mostrando a cidade de Confresa para vocês. A Confresa foi evoluindo muito nesses últimos anos, cresceu muito. E essa cidade me deixa feliz, porque eu cheguei aqui em Confresa quando eu tinha 10 anos, como eu falei para vocês no vídeo. Eu cheguei na destilaria Gameleira, né? Meus pais foram trabalhar na destilaria Gameleira e eu morava lá na vila da destilaria Gameleira, na zona rural. Mas estudava aqui nas escolas, estudei no Central, estudei no 29 de julho. Então, eu tenho uma história aqui em Confresa, né? Então, gosto também dessa cidade, como você também, que é morador antigo aqui, ou você que chegou agora, ou você que tem vontade de morar aqui em Confresa e acompanha nosso canal aí, Social da Araguaia. Já agradecer a vocês por assistir nossos vídeos, por curtir, compartilhar. Sempre estou respondendo quem comenta comigo. Então, sempre mostrando e divulgando Confresa e a região Norte Araguaia. E a gente vai finalizando esse vídeo, né, com parabéns a Confresa, parabéns aos 47 anos. Que seja uma cidade que evolua cada vez mais, que
e sempre progrida para o bem, né? Com certeza. Mais um vídeo pra vocês.